Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos os santos que se reúnem hoje aqui nessa linda festa, comemorando os 35 anos de ministério do nosso pastor, do nosso amigo, do nosso irmão Alfredo. E já que o casamento une as pessoas, certamente também a Thelma está junto. Então são 35 anos de ministério do casal. E eu fiquei muito lisonjeado e honrado por poder estar falando nessa noite, mas também com uma responsabilidade tanto, não é? Porque não é todo dia que alguém faz 35 anos de ministério, vamos dizer, ilibados, honrados, sem mancha, mácula, não que não peque, mas quando peca, certamente pede perdão. E nos nossos dias, você sabe da dificuldade em colocar no sofá testemunhas de 35 anos. Você sabe como é difícil nos últimos dias que vivemos como Igreja do Senhor, colocar os filhos, a família junto e dizer, esse povo pode testemunhar do meu ministério, esse povo pode falar por mim. E por isso é uma grande honra mesmo estarmos juntos aqui, repartindo a palavra de Deus. Eu não sei se o meu irmão, amigo, querido Wagner conseguiu, se quiser já colocar o primeiro slide. Eu trabalhei alguns slides porque achei que seria melhor a gente acompanhar pelo telão. Eu peço perdão aos irmãos aqui, que não tem um telão, mas eu vou estar falando. Então, tenham misericórdia. Ah, tem aqui então? Aqui saiu. Agora saiu. Então, vamos lá. Esse é um gênio, esse cara é 10. Meus irmãos, eu fiquei pensando no que poderia falar nessa noite, no que a gente poderia testemunhar, no que a gente poderia repartir da palavra. E me veio... pode pôr no telão. Me veio essa mensagem, Alfredo. Aqui não está saindo, mas logo sai. A mensagem da cruz. Eu tenho certeza que foi essa mensagem que inspirou o Alfredo e tantos outros homens de Deus e mulheres de Deus. A mensagem de um Deus que amou de tal maneira o ser humano, amou de tal maneira a mim e a você, que entregou, deu o seu próprio Filho para que morresse naquela cruz. E essa cruz tem um significado especial para aqueles que tiveram seus olhos abertos para a loucura do Evangelho. E eu queria repartir um pouco com os irmãos exatamente isso, a mensagem da cruz. E eu escolhi essa cruz, uma cruz vazada, porque ele não está mais aí. A cruz está, mas ele não está mais lá. Ele ressuscitou. E hoje vive entre os irmãos. E hoje reina, soberano e absoluto, no trono que lhe é devido. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos um pouco. E a primeira coisa, nos evangelhos de Jesus de Nazaré, ele não só fala de quem ele era, mas também aquilo que ele veio fazer no mundo. Os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não falam apenas e tão somente da pessoa de Jesus, do verbo encarnado, como em João 1, chamado prólogo de João, ele não só fala da encarnação do verbo, mas ele fala também da obra que ele veio fazer. O que é que ele veio fazer? E pelo menos 3 coisas Jesus veio fazer. A primeira, ele veio revelar o Pai, assim como a razão daquilo que ele veio fazer. Se alguém quiser conhecer a Deus, necessariamente, obrigatoriamente, deve passar por Jesus Cristo. Jesus veio revelar o Pai. O Pai não poderia ser visto, o Pai não poderia ser tocado, o Pai não poderia andar no meio do povo. Mas Jesus encarnou-se. E um discípulo perguntou, mostra-nos o Pai. E ele diz, por que você pergunta isso, Tomé? Quem vê a mim, vê ao Pai. O que Jesus de Nazaré veio fazer na terra? Veio revelar a pessoa do Pai. Não só revelar a pessoa do Pai, como veio também revelar a sua pessoa, assim como mostrar, revelar a sua missão.
E acima de tudo, Jesus veio para revelar a sua vida e principalmente a sua morte. Ele vem revelar o Pai, ele vem revelar a sua missão. E por fim, ele não só revela a sua vida. Presta atenção nisso, porque daqui por diante eu irei falar sobre essa questão extremamente relevante nos evangelhos. Quando Jesus veio falar da sua morte. Quando Jesus revela a sua morte, o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo de número 8, ele diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Será que nós podemos ler juntos esse versículo? Vamos lá? Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando éramos ainda pecadores ou ainda éramos pecadores. Gravou isso? Vamos tentar de novo juntos? Se você já gravou, não precisa nem ler lá. Então vamos lá? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ele morreu em nosso favor. Ele morreu por mim e por você. Quando ainda éramos pecadores. Quando ainda virávamos o rosto dele. Quando ainda cuspíamos em sua face. Quando ainda éramos rebeldes a ele. Quando ainda éramos guiados por Satanás. Ele veio e morreu por mim e por você. Por um absoluto amor incompreensível. Quando eu e você ainda dávamos as costas para ele, ele veio em amor e diz: eu te amo e vou me sacrificar por você, ainda que você não compreenda agora, mas certamente compreenderá. E os discípulos entenderam isso. Os discípulos nos evangelhos enfatizam a sua morte. O discípulo Paulo vai ainda enfatizar a morte de Jesus de Nazaré. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2, Paulo vai dizer assim: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo vai escrever uma carta à igreja de Coríntios. São 4 cartas, mas 2 chegam até nós. E é interessante que o apóstolo Paulo começaram a falar: olha, o Paulo ele é muito falador, fala grosso, mas quando chega aqui ele vai afinar. O apóstolo Paulo, quando chegar aqui, ele é grosso pelas suas cartas, mas pessoalmente ele não é tudo isso. E ele vai escrever essa carta e ele diz: olha, eu decidi. Eu poderia ir aí com autoridade, com milagres, com doutrina, etc. Mas eu decidi falar com vocês com a maior das autoridades. É falar do Cristo crucificado. É falar da cruz, que é loucura para os homens. O apóstolo Pedro, da mesma sorte, ele vai escrever na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18. Ele diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Tanto Paulo quanto Pedro enfatizam a morte do Mestre, enfatizam que ele seria morto pela cruz. Da mesma forma, o apóstolo João, ele vai escrever sobre a morte de Jesus, escrevendo como propiciação. 1 João, capítulo 4, versículo 10, diz assim: nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Veja, tanto Pedro, quanto Paulo, quanto João, eles vão enfatizar exatamente a morte de Cristo. Para vocês terem uma ideia, no próximo slide, a última semana que vai do domingo de Páscoa até o outro domingo, na última semana, há um destaque especial.
No Evangelho de Mateus, 1/3 do Evangelho é reservado para a última semana, a semana da morte. Marcos, 1/3 é reservado para a última semana, falando da sua morte. Lucas, 1/4 do Evangelho fala da última semana. E João, quase metade do Evangelho de João, fala acerca da morte de Cristo. Todos os evangelhos vão enfatizar exatamente isso. E é interessante, veja no slide, os líderes das outras religiões, eu sou cientista da religião, e eles não vão enfatizar a morte dos seus líderes. Eles não dão ênfase à morte dos seus grandes líderes. Ao contrário, exatamente ao contrário dos discípulos que enfatizam a morte do seu líder, do seu mestre. Por exemplo, nós temos o budismo. O budismo, que é liderado ou inicia com Buda, Buda morre aos 80 anos. Outro líder do Islã é Maomé. Maomé morre com 62 anos. Outro líder é Moisés. Moisés morre com 120 anos. E por fim você tem Confúcio. Confúcio morre aos 72 anos. Aparentemente, se você olhar para Jesus, 33 anos, olhar para esses líderes, se você olhar de relance, você diz, essa missão desse homem foi um fracasso. Buda com 80, Confúcio com seus 70 e tantos, e Jesus de Nazaré com 33 anos, e sozinho, preso numa cruz, abandonado, um discípulo o nega, o outro discípulo foge, os outros dão as costas, que fracasso é esse? Mas é interessante que é na sua morte que Jesus afirmou cumprir a sua missão. A morte de Jesus foi central para a compreensão dos evangelhos. A morte de Jesus foi o epicentro da missão do Mestre. E ele mesmo vai predizer, ele mesmo vai falar acerca da sua morte. Ele vai dizer isso lá em Marcos 8:31, Marcos 9:31 e no Marcos capítulo 10. Nessas três predições, ele vai enfatizar a sua morte. Ele diz, começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Acompanhe no texto. E fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei. Era necessário que ele fosse morto e 3 dias depois ele ressuscitasse. Ele mesmo disse, era necessário que essas coisas acontecessem. E ele fala claramente, é um verbo no grego que chama parresia. Ele fala escancaradamente, ele fala da sua morte de uma maneira clara, ele não deixa dúvidas. Mas os discípulos não entenderam. Marcos capítulo 8, versículo 32, Jesus diz, é necessário que eu morra naquela cruz. Essa é a minha missão central, é morrer naquela cruz. O apóstolo Pedro chama de lado e diz, que é isso, Senhor? Não fica deprê, não fala de morte agora, que é isso? Agora que nós estamos arrebentando. Agora que o Senhor curou os cegos, agora que o Senhor fez paralíticos andarem, agora que a gente está com a bola toda, pelo amor de Deus, não fala nessas coisas. Toma um Rivotril, toma uma coisa aí, vamos seguir adiante, que isso vai bombar. Ele olha bem para Pedro e diz, afasta-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas dos céus, e só cogita das coisas terrenas. És para mim pedra de tropeço. Eu vim para essa hora, eu vim para esse momento, eu vim para essa cruz. Eu acho que nesse momento ele olhou para mim e para você. Ele fixou os olhos em mim e você,
e diz: se eu não for para aquela cruz, eles estarão perdidos eternamente. Se eu não cumprir minha missão, não for obediente até a morte, morte de cruz, esse povo se perderá todo. Eles continuarão a fazer os seus próprios caminhos. Eles continuarão trabalhando e morrendo sem destino, sem esperança. Para trás de mim, Satanás, porque o meu amor me levará para aquela cruz. O meu amor por essa gente me levará. Eu tenho muita gente ainda para chamar. Eu tenho muita gente ainda para encantar, para empolgar, para animar, para que continue pregando essa mensagem. E nessas três predições da paixão do Evangelho de Marcos, o Senhor vai falando. A primeira predição da paixão está lá em Marcos 8, versículo 31 e versículo 33. E ele diz: não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. A segunda predição em Marcos, capítulo 9, versículo 31, ele diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E a terceira predição em Marcos 10, ele diz: o Filho do Homem será entregue, condená-lo-ão à morte. Jesus via sua missão a ser completada por meio da sua morte. E ele vê que a sua missão era inevitável. Deus nos chama para uma vida missional. Deus chama os seus líderes para uma vida missional, para uma vida que vale a pena ser vivida, através da morte todos os dias, através da morte da nossa carne, através da morte da nossa própria vontade, através da morte do nosso próprio desejo, nós temos uma nova vida. Uma vida vivida no Espírito, uma vida que anda a favor daquilo que Deus tem reservado para os seus filhos, uma vida que é digna de ser vivida, uma vida que será contada por toda a eternidade, através da nossa morte todos os dias. E Jesus olha e diz: é essa vida, aí está a vida. Esse é o paradoxo do Evangelho. Por isso que ele diz: a hora chegou. Lá em João capítulo 12, versículo 23 e 24, ele diz: a hora não era a hora de Maria. Não era lá nas bodas de Caná da Galileia, em João capítulo 2. Não, mulher, ainda não chegou a minha hora. A minha hora está lá no Gólgota. A minha hora está lá quando eu serei pendurado para horror e vergonha naquela cruz. Aquela é a minha hora. Essa é a mensagem da cruz. Eu vim para isso. Não me detenha. E eles procuram prendê-lo. Eles procuram assassiná-lo. Satanás fará de tudo para que ele não vá naquela cruz, porque ele sabe, de alguma maneira ele cheira, de alguma maneira ele percebe que aquela cruz seria o golpe final na cabeça da serpente. E ele levanta homens para matá-lo, ele levanta religiosos para desviá-los do caminho. Meu irmão, isso acontece com você e comigo. Meus irmãos, isso acontece no ministério, com você do mesmo jeito. Os homens tentam desviá-lo. Os homens tentarão, de alguma maneira, tirá-lo do propósito que Deus tem para a sua vida. Porque o inferno, a carne, o mundo sabe o propósito que Deus tem na sua vida. E se não sabe por inteiro, como não sabe, pelo menos desconfia. Por isso que Ele quer nos tirar. Por isso que nós temos que completar essa carreira cristã em obediência na missão que Deus nos confiou. A hora chegou, disse o mestre. Agora a hora chegou. Que hora? O próprio Senhor Jesus sabia da inevitabilidade da sua hora. Porque ele sabia que a hostilidade dos líderes nacionais judaicos queriam matá-lo, o que estava escrito. E terceiro, ele escolheu morrer. Repete comigo: Jesus
escolheu morrer. Ninguém poderia matá-lo. Ninguém poderia encostar um só dedo no Mestre. Ninguém poderia tirar uma só unha do Senhor. Ele diz, a minha vida ninguém tira. Eu mesmo a dou em amor ao meu povo. Eu escolho o caminho da cruz. Eu escolho o caminho do sacrifício. Esse é o Mestre. Ele mesmo escolheu morrer. O que dominava a sua mente não era somente viver, mas era sim dar a sua vida. O que é que domina a sua mente? O que é que passa aí no seu cérebro? O que é que rodeia a sua cabeça? A cabeça do Mestre o tempo todo era dar a sua vida, cumprir a sua missão. E o tempo todo ele está lá naquilo que o Pai reservou para ele. E a igreja entendeu isso. Eu preciso que você esteja comigo agora entendendo o que a igreja primitiva entendeu. Qual foi o símbolo que a igreja escolheu para o cristianismo? O símbolo tem muito a ver. Por exemplo, se a gente pegasse o budismo, está vendo essa foto? A flor de lótus. O budismo escolheu porque essa planta tem todo um significado que não tem a ver dizer agora, gastar tempo com isso. Mas um outro, por exemplo, é o símbolo de quem é esse? De qual religião? Qual? Judaísmo. Claro, a estrela de Davi. E esse aqui agora? Qual que é? Islamismo, isso mesmo, tem tudo a ver. Esse símbolo aqui, qual que é? Isso, do comunismo, do socialismo. E qual foi o símbolo que a igreja escolheu para representar a Jesus? Qual foi esse símbolo? Deixa eu dar algumas sugestões. Poderia ser a manjedoura. A manjedoura seria muito interessante. Foi lá que o menino Jesus nasceu, colocado como emblema, como símbolo da encarnação. Por que não a manjedoura? A igreja poderia escolher a bancada de trabalho de José. Isso representaria a dignidade do trabalho manual. Por que não escolher a bancada do trabalho? Por que não escolher, por exemplo, o barco onde ele ensinava, onde ele fez milagres, multiplicou os peixes? Por que não um barquinho? A igreja poderia escolher uma toalha. Porque foi com a toalha que ele enxugou os pés dos discípulos, lavou os pés dos discípulos, símbolo da humildade. Ou talvez o túmulo vazio, veja lá, mostraria a força do seu poder, mostraria que o nosso Deus arrombou aquela pedra, etc. A igreja poderia talvez escolher o trono. Escolher o trono da graça, dizendo, está vendo a soberania do Senhor nosso Deus? Está vendo como o nosso Deus é demais? Ou talvez ainda a pomba. Poderia escolher a pomba e falar, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo se materializou numa pomba, e essa pomba, etc., mas não foi a pomba. Poderia ter sido fogo, dizer, nosso Deus é fogo consumidor. Está vendo? O símbolo do cristianismo é o fogo, mas não foi nada disso que a igreja escolheu. A igreja escolheu um outro símbolo. Qual foi? A igreja escolhe a cruz. A igreja foi sábia. Onde você andar ao redor do mundo e ali avistar uma cruz, se você estiver andando no caminho e dois gravetos se cruzarem, você saberá o que significa. Se você olhar para os céus e ver duas nuvens cruzadas, você vai dizer, isso é um sinal. A igreja escolhe a cruz. Eu creio que esse é o caminho dos homens de Deus. Pastor, mas por que a cruz, a morte? Porque é na cruz que ele esmaga a cabeça da serpente. É na cruz que ele se coloca no meu e no seu lugar. E assim, de alguma forma tremenda, Deus, a justiça de Deus, o homem pecou,
e havia uma sentença de Deus dizendo: toda alma que pecar, essa morrerá. E havia uma dúvida nos céus, um emblema no universo dizendo: olha, para pagar essa conta precisa ser alguém justo, precisa ser alguém santo, alguém que nunca pecou. Os homens olhavam uns para os outros e diziam: mas todo homem é concebido em pecado, diz o salmista. Ninguém pode pagar essa conta, ninguém pode aplacar a ira da justiça divina. Estamos perdidos. Não há como fazer, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E a justiça de Deus clama dos céus. A ira da justiça divina pede que alguém pague essa conta cometida lá no Éden, iniciada no jardim com nossos pais. Quem poderá pagar essa conta? O Filho nos ama e diz assim: eu serei o Cordeiro Santo de Deus. Quando em Êxodo capítulo 12 é instituída a Páscoa, diz que ali deveria ser imolado um cordeiro, o cordeiro pascal. Cortaria jugular, oferecia aquele cordeiro ao Senhor, mas aquele sangue não apagava a dívida, ele apenas cobria a dívida. Mas Deus estava ensinando o que viria. Até que João, capítulo 1, versículo 29, quando Jesus está passando, ele olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sangue não cobrirá mais o pecado como o sangue do cordeiro, do bode ou da pomba. Esse cordeiro é o cordeiro pascal. Esse cordeiro pagará a dívida da humanidade. A cruz será a mensagem de redenção da humanidade. A cruz chamará homens e mulheres para proclamarem essa verdade. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. João entendeu o Batista dizendo: é Ele. É Ele o Cordeiro da Páscoa. Por isso, quando Ele vai naquela cruz, Ele está pagando a minha e a sua dívida, chamada morte substitutiva. Ele olha para o Pai e diz: eu vou pagar a conta desse homem, eu vou pagar a conta dessa mulher. Isso custará a tua vida. Eis-me aqui, é para isso que eu vim. Eu vim para morrer. Eu vim para dar a minha própria vida. Foi naquela cruz que Ele obteve a vitória sobre as trevas. Aleluia. Eu quero imaginar como foi a cena. Aquela sexta-feira foi sexta-feira terrível. Ele está no madeiro. Historiadores romanos, alguns querem tirar a morte da cruz, porque diz que é a morte mais horrenda, violenta e maldita que existe. Os poetas não olham para aquilo porque é terrível. E o nosso mestre, naquela sexta-feira, está ali. E ele vai até o fim. Eu fico imaginando o inferno. Alguém grita: o Filho de Deus morreu! E o inferno começa a festejar. Tira a picanha do freezer. Hoje é festa. Enquanto todo o universo em silêncio estava no sábado, ouvia-se gritos de alegria, de festa, de dança no inferno, dizendo: acabamos, Ele morreu, Deus fracassou, a humanidade será escrava por toda a vida, não há esperança para a humanidade, não há vida para a humanidade, não há por que viver, nós vencemos, é o triunfo da morte, Ele fracassou. Cadê o Nazareno?
A voz do soldado romano ressoa: se és Deus, se és o Filho de Deus, chama os anjos e saia dessa cruz. Você não é o bacana. Você não é aquele que deu vista aos cegos. Você não é aquele que expulsava demônios. Você não era, pois bem, saia daí, te vira. Não havia nenhuma voz. O sábado foi sábado do silêncio. Apenas festa e celebração no inferno. Mas eu creio que lá pelas tantas do sábado, começa a se ouvir uns passos. E alguns dos demônios param e dizem: que passos são esses? Se a gente está dançando, abaixa um pouco o som. E os passos começam a aumentar. E cada vez mais se ouve esses passos. Não são passos normais. Não são passos iguais. Não são passos como os de todos os outros homens que andaram por essa terra. Não é como o som dos passos dos profetas. Não é como o alarido de muitos cavalos. Não, esses passos são diferentes. E quando os passos estão perto, firmes, alguém grita: são passos como de um general. São passos como de um homem invencível e imbatível guerreiro. Que passos são esses? E o silêncio do universo passa também a vigorar e a reinar no inferno. E quando vai chegando perto, eles veem um homem de branco, resplandecente. Eu creio que Satanás reconheceu quem era. Não é possível, ele está morto. Não é possível, nós o matamos naquela cruz. Mas aquela mão, com um furo, estende e diz: dê-me as chaves. Dê-me as chaves, porque agora me pertence. Eu comprei cada vida, Satanás. Eu morri naquela cruz por cada vida. Elas agora me pertencem. E o homem da mão furada foi lá e começou a abrir as cadeias que prendiam os homens. E ele diz: eu conquistei cada um de vocês. Eu comprei pelo meu sangue cada um de vocês. E aqueles que celebravam choram e lamentam até hoje. Mas aqueles que entenderam a mensagem da cruz, que foram chamados para pregar essa mensagem, celebram até hoje e celebrarão por toda a eternidade. Por toda a eternidade cantaremos a mensagem da cruz. Por toda a eternidade celebraremos o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele continua soberano, assentado em seu alto e sublime trono. Essa é a mensagem que chamou e que inspirou homens de Deus. Essa é a mensagem que atraiu você para que hoje você estivesse sentado aqui. Simples assim. Ele. Por isso eu quero terminar lendo um cântico que está lá em Apocalipse, capítulo 22. Eu queria que você ficasse em pé, porque depois disso eu gostaria de orar. Se você puder fechar os teus olhos, eu vou terminar com esse texto. Então ele me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e nas suas frontes está o nome dele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E os seus filhos, que foram comprados pelo seu sangue, contemplarão a sua face.
e na sua face está, na sua fronte está marcado o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. E eis que lhe digo, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça e da água da vida. Maravilhoso Redentor, Senhor nosso e Deus nosso, como disse o amado discípulo Tomé. Tu és e será o nosso Senhor. Tu és e continuará inspirando homens e mulheres de Deus a fazerem 10, 20, 35, 40, 50, 60 anos de ministério, se assim te aprouver. Porque a mensagem da cruz ainda encanta a tua noiva. A mensagem da cruz ainda chama e atrai todos até ela. Louvado seja o Senhor que morreu naquela cruz. Louvado e engrandecido seja o Senhor das nossas vidas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Lírio dos vales e estrela da manhã, é este o teu nome. Grande eu sou, Deus dos deuses, Rei dos reis, que em breve voltará para buscar a tua noiva. Ó noivo amado, volta. Ora vem, Senhor Jesus, para que a celebração seja completa nas bodas do Cordeiro. Te aguardamos com essa mensagem da cruz explodindo em nosso peito, dizendo obrigado, 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 Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome dele. As palmas louvam e engrandecem aquele que nos deu tamanha mensagem, preciosa mensagem, mensagem da cruz.